tirar isso aqui. Boa noite, meus amigos, minhas amigas que estão nos acompanhando. Mais uma noite de bate-papo, mais uma conversa, durante esse período aqui de isolamento, de preocupação nacional, aliás, mundial, né? A pandemia afeta o mundo inteiro, a crise do Covid. Muitos não acreditavam na seriedade, na letalidade, na emergência, na situação que nós estamos vivendo, achou que era uma gripezinha, e hoje, infelizmente, a gente vê mais um dia de muitas mortes, muitas pessoas vítimas, e o Brasil, infelizmente, numa escalada, uma curva ascendente ainda pela contaminação do vírus. E olha que nós temos, a subnotificação é muito grande, seja do número de contaminados, seja do número de pessoas mortas. Então, manter o isolamento, quem puder, quem não tiver um serviço essencial, é fundamental, não só para preservar a sua saúde, mas também preservar a saúde da sua família e da coletividade como um todo. Então, nossa orientação, e quero deixar aqui mais uma vez registrados nossos parabéns aos profissionais de saúde, os demais profissionais de serviço essencial, motoristas, quem trabalha em supermercado, em farmácia, em outros locais que estão funcionando para que as demais pessoas possam manter sua quarentena e cuidar da sua saúde. Bom, na nossa noite, ontem nós falamos sobre os crimes de Moro, aquilo que ele fez de errado, de ilegal, de criminoso durante seu período de ministério, prevaricou, onde não tomou algumas medidas. Ele teve uma atitude corrupta de pedir um benefício para a sua família para aceitar um cargo de ministro, nunca se viu isso, um segredo que ele achou por bem revelar à nação, e ali se autoconfessou, fez uma delação do seu ato criminoso e merece ser processado, porém, respeitando-se o devido processo legal, algo que ele não fez quando era juiz. Nós queremos que ele se defenda normalmente, como qualquer pessoa tem direito, mas que esteja julgado devidamente. Bom, na nossa noite aqui, nós temos hoje o Alexandre Castilho, que é diretor aqui de Osasco, diretor do Sindipetro. É um prazer estar aqui, Castilho. Quero agradecer a oportunidade de a gente fazer essa conversa sobre o preço do gás, sobre o petróleo. Agradecer o Paulão também, que está aqui, que já foi engenheiro da Petrobras aposentado, foi consultor legislativo, tem uma experiência no setor imensa, conhece bastante. E os dois vieram colaborar conosco nesse debate. Um tema atual. Aliás, a questão da energia, do petróleo é constante, né? A realidade é constante. Sim. São questões fundamentais que estão no nosso dia a dia, de qualquer sociedade, de qualquer economia. E, recentemente, a partir da pandemia, a gente viu o preço do gás subir muito, em alguns locais faltando gás, filas para comprar gás. O preço da gasolina abaixou nesse período, porque a demanda é muito menor. Então, são questões que afetaram o dia a dia das pessoas, né? Então, a gente quer comentar, entender o porquê, o que aconteceu isso, o que está acontecendo no mercado, né, que está afetando o preço desses dois bens energéticos, né, o gás e a gasolina. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade e falar boa noite aqui, tanto a Castilho quanto Paulo. Bom, eu agradeço aí, Alencar, né, pelo convite da gente estar vindo conversar sobre essa pauta, né, de energia. Já parabenizar o seu empenho, a sua luta, a sua garra lá na Câmara dos Deputados. Obrigado. Né, e precisamos disso, né, de pessoas com coragem, né, para defender o povo brasileiro lá no Congresso. E aproveitar e saudar também o Paulo aqui, né, dando boa noite, que é o nosso especialista também na área do petróleo. Né? Paulo, quer dar sua boa noite para a turma? Eu queria, né, agradecer muito o convite aí, viu, deputado, né, estar aqui com você, com o Alexandre, né, um prazer para mim. Eu sinto na pele aqui, né, trabalhei muitos anos na Petrobras, né, e a gente vê o principal projeto nacional ser destruído, né, como está sendo, né, é motivo de muita tristeza, né. Eu diria que esse é o pior presidente que a Petrobras já teve ao longo de sua história, o pior presidente de todos os tempos. Né?
Então, é com muita tristeza que a gente assiste a essa gestão da Petrobras aí, né? Fazer o que está fazendo. Aliás, nós temos presidentes das empresas públicas no governo atual, todos eles jogam contra as empresas públicas. É impressionante, é o time para fazer gol contra. Né? O ministro do Meio Ambiente joga contra o meio ambiente, o presidente da Petrobras joga contra a Petrobras, o presidente do Banco do Brasil fala em vender o Banco do Brasil, o presidente da CAI, é impressionante. O ministro da é o time do desmonte, né? É o time do desmonte da soberania nacional. É o time da traição. Eu costumo dizer, né, deputado, que eu que trabalhei bastante aí na construção da Petrobras, né, tenho muito orgulho, né, entrei na década de 80, né, tenho muito orgulho de ter trabalhado, também na área de exploração e produção, mas trabalhei também no refino, na área de gasoduto. Né? É muito difícil, não é fácil. Você construir aqueles gasodutos da Petrobras, construir as refinarias. Agora, destruir é muito fácil, né? Você destrói com uma velocidade incrível, com uma facilidade enorme, né? Mas, aliás, só de aqui citar algumas pessoas, a Rosângela Maria, a Irene Ettore Fernandes, o Rogério Tabosa, aqui de Guarulhos, tá uma caminhada firme e forte, parabéns, Tabosa, o Reinaldo, a Tânia Bittencourt, lá de Cruzeiro, sempre conosco, a Valdirene, a Roseli Pascoal, Juliana Crema, a Iraci, a Mariana Mota, o Alan Frantesco, Marco Antônio Oliveira Júnior, Fernando Amaral, André Diniz de São José, Livio Gonçalves, a Renata Taumaturgo de São Paulo, Brasília, São Paulo, a Albertina de São José, também na luta do Cine de Saúde, grande Albertina, a Andréa Macaquice, Leandro Gomes, o Calaça, nosso amigo de Guarulhos. Aqui, a Tânia está dizendo, sentimento de tristeza nos deixam passivos, temos que ter sentimento de revolta para que seja alimento e força para mudar a situação atual. Muito bem, Tânia. A Priscila Tala Morelo, de novo conosco, a Idalina, a Laura Vieira, a Aldete Carvalho, que conhece também da área do setor energético, trabalha na Assembleia. Eu vou... construir é difícil. Imagine construir uma política nacional de energia, as plataformas, os gasodutos, não é da noite para o dia, estudos, análise, projeções, enfim, investimentos. Mas, infelizmente, nós temos uma política hoje que joga contra o interesse nacional, contra o interesse do nosso povo, praticamente traindo o nosso povo e submissa a outros interesses internacionais. Mas eu vou, antes da gente falar, o objetivo é abordar os dois temas, um pouco a situação do gás e também a situação da Petrobras nesse contexto todo mundial, que tem afetado todo o mercado de petróleo. Castilho, o preço do gás aumentou repentinamente, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, começou a faltar. Me explique um pouco, o que você sabe, por que se deu isso? O que está acontecendo que gerou essa crise recente nessa questão do gás? Bom, a Petrobras, né, ela mudou, Alencar, né, o perfil dela de atuação do período de 2002 até 2015, né, que era o período do Dilma. Ela priorizava a montagem dos seus preços de venda, né, para o mercado, considerando bastante o seu custo nacional. Principalmente com a vinda do pré-sal, né, a capacidade da Petrobras poder manter preços competitivos é algo bastante significativo. O que ocorreu com o golpe, né, com a entrada lá do Temer, foi a mudança da política de preço da Petrobras. Então, aquilo que era uma prioridade, você usar o seu custo nacional para montar o preço, se implantou uma política de acompanhar preços internacionais. Então, isso fez com que a gasolina, que era R$ 3,50 na bomba, né, saltasse para os preços atuais aí de R$ 4,80. O gás de cozinha, que no passado era a faixa de R$40 ali o botijão de gás, saltou aí para patamares de 80. Eu paguei hoje R$80 o botijão de gás aqui em casa, em Osasco.
Né? Teve lugar que chegou a mais de R$100. Teve lugar que chegou a mais lugar que ficou, né? Então, e aí com essa política, a Petrobras ela diminuiu cerca de 30% a participação do mercado nacional. Facilitou a entrada do material concorrente, né, diesel, gasolina importado, porque se ela está empatando com o preço internacional, os concorrentes da Petrobras priorizaram a importação das suas matrizes. Então a Petrobras, ela praticamente abriu mão de uma fatia de mercado em nome de acompanhar uma política de preços internacionais. Só que quem está pagando a conta disso é o povo brasileiro, né, é o cidadão que está pagando os valores elevados. Qual foi o agravante dessa política? Nesse momento da pandemia. Eu recebi, a gente mandou o convite do debate de hoje, da live, pessoas, em algumas cidades do interior, mandando foto de pessoas que estavam cozinhando a lenha, porque estavam sem dinheiro para comprar o gás. Aumentou, inclusive, acidentes aí domésticos, né? O pessoal mexendo com álcool ali, né? Por conta da substituição do gás pelo álcool, né? Então, aí o que ocorreu, Alencar? Né? Para você produzir, então o preço já subiu porque a base de cálculo de custo foi alterada. Está olhando o mercado internacional, o preço do barril internacional, ao invés de olhar o custo caseiro, né? De produção ali do pré-sal. Então, só isso já fez com que os valores subissem. O agravante, nesse momento da pandemia, é que o consumo da gasolina e do diesel diminuiu bastante. Então, os tanques da Petrobras começaram a ficar já mais carregados, mais cheios. E a produção do gás, ela se dá casada com a produção da gasolina e do diesel. Em menor escala, né, em menor proporção, só que em conjunto. Se eu diminuo a produção da gasolina e do diesel, eu vou acabar diminuindo também a produção do gás. Então, começou a acontecer isso, uma diminuição da carga de produção nas refinarias, com consequência, porque você não tem para onde mandar o combustível, né? O diesel, a gasolina não está tendo consumo nas proporções anteriores. Então, não se produz gás sem produzir gasolina, isso? Tem que produzir junto, né? E aí ocorreu, né, e ao mesmo tempo as pessoas na pandemia ficando em casa, aumentou o consumo doméstico. Então, você teve, ao mesmo tempo, uma diminuição na produção do gás e um aumento do consumo caseiro. Então, e aí tem a especulação de mercado também, né? Se tem a lei da oferta e procura. Se tem uma procura maior aí no mercado, os preços acabam também subindo. Aí a Petrobras, ela fez o quê? Importação de gás para atender, né, essa necessidade nesse momento. Só que, qual que é o caminho razoável aí? A solução para isso, né? A Petrobras, ela voltar a trabalhar como uma estatal, porque a finalidade com que ela nasceu foi para atender o mercado nacional, principalmente, com preços justos e com a qualidade adequada, atender a necessidade do povo brasileiro. E hoje ela está atendendo o interesse de acionistas, né, os mais diversos acionistas, ao invés de priorizar o principal acionista dela, que é o povo brasileiro, que é o governo, que é o principal controlador. Então, a Petrobras, ela é hoje uma estatal atuando como se fosse uma empresa privada. Nesse ritmo que ela está, o preço nunca vai cair, né? Sempre os interesses serão um lucro máximo e atender interesse dos grandes acionistas ali. Então, se ela voltar a trabalhar... No período de crise, as pessoas sentem mais isso, né? Exato. Então, na hora que ela voltar a trabalhar como estatal, que é priorizar o interesse do povo brasileiro, aí sim ela cumpre o papel original dela, do qual ela nasceu, né, que é para atender, né, a garantir a soberania do país e atender a população simples, né, do nosso país como um todo. A Petrobras, ela poderia trabalhar subsidiando o gás, vendendo gás a preço de custo, por exemplo, né, defender que para a população de baixa renda, né, ação de governo isso, né, que fosse custo zero, né, para quem está ali na condição do Bolsa Família, né, tivesse um vale gás, população com até 3 ou 4 salários mínimos, né, pagar R$40 ali o botijão de gás, para poder garantir aí a população como um todo, porque o gás ele estava representando 5% do faturamento da Petrobras.
Então, não são números tão significativos, mas para a população de baixa renda, ter o gás acessível, isso é fundamental, né, cara? Faz diferença. Faz diferença para pessoas mais humildes. Para a pessoa de baixa renda e segurança também, né? Você deixar de ter que usar o álcool para cozinhar. Você usa para proteção agora contra o Covid. Agora, o mas para cozinhar, não. Você falou algo aí que é a política de governo, a política da Petrobras adotada. Então, pessoal que está nos acompanhando, é decisão política. Pode ser de um jeito. É decisão política. Pode ser de outro jeito. Então, é a política, querendo ou não. Tem muitas pessoas que às vezes falam, pô, mas você bate muito no Bolsonaro. Falou, primeiro que ele é o presidente, então ele é o responsável, ele que está lá. Sim, ele sim. é quem dita, em última instância, a política nacional, que toma as decisões, os seus técnicos, presidentes de empresa pública, ministros, enfim, todo o seu corpo do governo é que segue essa política determinada por ele. E aí, queria aproveitar fazendo a pergunta aqui para o Paulão, antes de só citar mais algumas pessoas, o Bras Marinho, que está aqui na conta da Marisa Del Monte, esposa dele, está dando boa noite, dizendo da importância do debate. O Reinaldo, nosso vereador, pré-candidato em Bugaçu, e está dizendo isso, o Reinaldo, a política de preços é de acompanhar os preços internacionais. Ele, que também é economista, antes era diferente. Explique os impactos para a economia e para os consumidores, principalmente uma pergunta do nosso amigo, companheiro Reinaldo. Mas, Bras Marinho, voltando, manda um abraço ao nosso presidente Marinho, presidente estadual do PT. Está hospitalizado nesse momento, deve sair amanhã ou depois. Manda um abraço, que estamos contando com ele na direção do nosso partido e para retomar São Bernardo, uma cidade tão importante no estado e no ABC paulista. Mas, Paulão, o que você acha dessa situação que nós estamos vivendo? A razão, teria um outro caminho, uma outra saída, o porquê? Nós temos, assim, um problema estrutural gravíssimo com relação ao gás de cozinha, que é o GLP, né? Eu diria que com a gasolina e com o diesel, se as refinarias tivessem a plena carga, a gente até que poderia estar muito próximo da autossuficiência. Com as refinarias a plena carga, como a gente teve lá em 2013, 2014. Com o fator de utilização aí de 60% que está hoje, né, a gente tem déficit tanto de gasolina, não agora nesse momento, mas isso é uma coisa que vai passar, né? A gente não tem um problema estrutural tão grande quanto o GLP, né? O GLP, nós somos importadores, continuamos importadores, ao longo aí dos últimos 10 anos, a gente está importando 40% da nossa demanda de GLP. Mesmo com a refinaria a plena carga, a gente está muito longe da autossuficiência em GLP. Então, o Brasil teria dois caminhos, né, para ser autossuficiente. E aí, se o Brasil é autossuficiente, ele poderia até ter uma política de preços com base no custo. Mas é importante dizer que, para você fazer isso, você tem que ter uma regulação. A gente tem que reconhecer também que, se for uma política com base em custo, não vai ter nenhum investimento, sem ser da Petrobras, na área de combustível, de refino, de GLP, de nada. Por quê? Porque ninguém vai produzir gasolina aqui para vender com preço com base no custo. Então, no caso da gasolina e do diesel, a situação ainda é mais clara, é muito ruim, mas é mais clara. E, na verdade, a Petrobras ela não pratica preço internacional. Ela pratica preços acima do mercado internacional. O preço da gasolina e do diesel é o preço de paridade de importação. Então, você pega o preço da gasolina e do diesel nos Estados Unidos, aí você vai somar frete, porto, navio, seguro, risco, uma margem de lucro. Então, no Brasil, nós pagamos mais do que o consumidor lá dos Estados Unidos. Então, falar que a Petrobras pratica preço internacional
tem uma relação, mas é acima do preço internacional. No caso do GLP, não existe política nenhuma. A gente não pode nem falar que política a Petrobras pratica, porque no caso do GLP, o preço internacional pode estar caindo e aquilo pode estar aumentando. Então, não é nem preço de paridade de importação. Hoje, a Petrobras está cobrando mais que o dobro do preço do GLP lá nos Estados Unidos. É mais que o dobro do preço. Então, não é nem preço de paridade de importação. O Castilho. E temos esse problema estrutural, que é sério. Então, o que me preocupa muito com o GLP? Vou ser sincero. A Petrobras, ela veio a público, falou que fez as importações de GLP e está garantindo o abastecimento no mês de abril e no mês de maio. Mas, e junho? E julho? A nossa fonte de GLP hoje, importado, são os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos. Eles é que exportam GLP para a gente. Como o Alexandre colocou, se você tem uma queda na demanda de diesel, de gasolina, nos Estados Unidos, principalmente de gasolina, vai diminuir a produção de GLP nas refinarias. Agora, a grande parte do GLP nos Estados Unidos não vem de refinaria, vem do gás natural, das unidades de processamento de gás natural. Então, se a produção nos Estados Unidos cai a produção de gás nos Estados Unidos, porque se for funcionar a lei do mercado, né, se não tiver socorro do Trump aos produtores americanos, com esse preço do barril hoje, não era para nem ter produção de petróleo nos Estados Unidos. É a destruição da indústria de petróleo nos Estados Unidos. Porque o preço de equilíbrio deles lá é acima de 30, 40 dólares o barril. Se o seu petróleo estiver abaixo disso, mas então é todo um jogo aí, né, que o Trump deve manter a indústria de petróleo e a indústria do gás, né, porque lá nos Estados Unidos, por que o gás lá é barato? O gás natural, não o GLP. O gás natural lá é barato porque você aumentou muito a produção, que chama de shale, e quando você produz o petróleo, vem muito gás. E esse gás vai para uma UPGN, uma unidade de processamento de gás natural, e vai sair muito GLP. Mas se você reduz a produção de petróleo, você reduz a produção de gás e você reduz a produção de GLP. Se os Estados Unidos reduzirem a produção de GLP, o Brasil vai importar de quem? Nós não temos como produzir. Paulão. E nem as UPGNs. Tem dois caminhos aqui. Porque aqui no Brasil, um pouco menos da metade ainda vem de UPGN. E a maior parte vem de refinaria. Então, aqui, para você ter garantia de abastecimento sem depender de importação, teria dois caminhos. Aumentar a capacidade de produção de gás natural no Brasil, aumentar a produção nas UPGNs e aumentar a produção em refinaria. E nenhum desses dois está acontecendo. Infelizmente, o gás, que era para a gente ter muito gás, porque a razão gasóleo no pré-sal é altíssima, mas esse gás, ele está sendo, a maior parte está sendo reinjetado. Esse gás não está vindo para o PGN. Paulão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aliás, uma pergunta do Paulo Costa, que é um cumprimento, tem faltado gás em vários distribuidores. Por qual motivo isso está ocorrendo? O Leandro Gomes, também de Guarulhos, está dizendo que o gás aqui tem lugar que está R$90, estão vendendo gás como se fosse ouro. Cumprimentar também o Milton Evangelista, o professor Sérgio Gabelloni, nosso amigo, a Cloide Andrade. O Castilho, me explique um pouco. Vocês dois são especialistas nessa área. Eu, com certeza, boa parte das pessoas que nos acompanham, nós somos curiosos e não conhecemos tantos temas, né? Você disse o seguinte,
que o gás produz-se junto com o petróleo. Né? No processo de produção da gasolina se produz aí o gás. O Paulão disse também que nós estamos importando gás, em especial dos Estados Unidos, para cá. A produção no petróleo, a demanda hoje pelo petróleo é bem menor, porque a economia no mundo inteiro fez isso. Cumprimentar a Edna Maria também. A Edna está dizendo o seguinte: nas comunidades as pessoas até têm a comida, mas não têm um gás para cozinhar devido ao alto preço. Um absurdo, isso mesmo, Edna, com certeza um absurdo. Essa é uma realidade que muitas pessoas voltaram a sofrer. Agora, se o mundo inteiro diminuiu a demanda pela gasolina, vou falar na linguagem mais... pela gasolina, está produzindo menos. Se a partir dela produz o gás, como resolver essa oferta? Ou seja, como o Brasil poderia, nesse momento, de uma diminuição na produção da gasolina, produzir mais gás? Como é que a gente resolveria isso? Bom, primeiro tem que ficar claro que a gente está sofrendo as consequências dessa situação porque a Petrobras, por vontade de governo federal e da condução da presidência da Petrobras, priorizou que a empresa se focasse na exportação do petróleo cru, ao invés de garantir, né, autonomia em todos os produtos para garantir essa soberania nacional. Então, se hoje estamos numa condição fragilizada de ter autonomia nesses produtos, é por uma decisão política também. Né? E se hoje, né, na parte da produção dos combustíveis, como o Paulo comentou, né, que está numa situação mais estabilizada, é porque houve investimento governamental, né, desde a origem da formação da Petrobras, houve vontade política de ter uma empresa que garantisse essa autossuficiência no mercado nacional. Então, nos últimos 4 anos, Alencar, foi cortado praticamente os investimentos da Petrobras na área de avançar nessa autossuficiência. Né? Então, eu acho que a gente está voltando a depender bastante da Bolívia, né, lá na importação de gás também, né Paulo, né, como uma possível fonte aí de nos ajudar aí nessa... Mas o gás natural, assim, ele não é tão crítico como o GLP. O gás natural, a gente tem problema, a gente pode eventualmente ter problema, mas a gente tem uma solução. Paulão, explica para nós o que é gás natural, o que é GLP, para todo mundo entender aí. O gás natural é o gás que vem junto com o petróleo, que sai lá do poço. Então, ele tem partes... Ele tem mais C1, C2, é o mais. C1 é metano, C2 é etano, e tem C3 e C4, que é o propano e o butano. O GLP é o C3, e às vezes tem o C4 também, que é o butano. Então, o gás natural é C1, C2, ele é gás, ele não é líquido, ele sempre vai ser gás. O gás natural, ele é muito difícil de liquefazer, só com pressões altíssimas e tal. O GLP, não, ele é líquido. O botijão que você tem na sua casa não é um botijão de gás. Lá dentro daquele botijão, a 15 quilos por centímetro quadrado, ali tem líquido. Então, esse é o GLP. Ele é armazenado na sua casa na forma de líquido. O gás natural, não. Ele tem que vir na rede, ele não vai ser liquefeito. Tá vendo, pessoal? Só um pouquinho, Paulão. Eu não sabia disso. Então, uma informação importante. O botijão de gás que a gente compra é líquido. Tem lá dentro. Lá dentro está ali. Agora, com relação a preço, eu vou ser bem sincero. Apesar do preço da Petrobras ser altíssimo hoje, porque no governo do PT, o preço ficou também congelado. Né? Houve grande benefício para a população. E eu até apoio isso. Agora, essa decisão de congelar o preço do GLP tem que ter uma contraparte do governo, da Petrobras, de ser monopolista, de garantir o abastecimento. Agora, se a Petrobras faz isso, não investe em refino, ninguém vai investir em refino aqui com essa política também. Então, tem que... Né? Então, agora, para a gente... Agora, com relação a preço, vamos falar de preço. A Petrobras,
Ela está cobrando hoje aí perto de R$ 22 o botijão de 13 quilos. Só 22. Nos Estados Unidos, é 11. Só R$ 11. Então, a Petrobras cobra 22. É muito. Mas esse 22 não tem nada a ver com 70, 80, 90. Né? É claro que se a Petrobras vendesse a preço dos Estados Unidos, vendesse a 11, né? Ia cair, não ia ser. Mas aqui nós temos um problema seríssimo, que é a distribuição e revenda. Aliás, Paulão, só aproveitando então. Os revendedores está falando do preço muito mais que a Petrobras. Paulão, você está falando do preço do gás? O Sérgio Gabelloni, que é nosso amigo de Guarulhos vizinho, mas que também tem uma perna no Rio de Janeiro, ele também tem familiar lá, sempre está por lá. Ele está perguntando como explica, é carnavalesco lá no Rio, como explica o litro da gasolina no Rio a R$ 7,00 e aqui em Guarulhos a R$ 3,49. Tem a ver com essa questão também. Está perguntando da gasolina. Você falou do preço do gás e se entra agora na política da distribuição. O gás ele tem um ICMS bem mais estável, na média aí de 16% do preço lá do revendedor. A gasolina, ela tem uma variação muito grande de ICMS. Aí tem que ver como é que está o ICMS no estado de São Paulo, O ICMS é uma grande fonte de diferença de preços, tá certo? Agora, tem distribuição e revenda também, porque no Brasil, o problema da distribuição e revenda é seríssimo, porque as margens no Brasil de distribuição e revenda, por exemplo, lá no Rio também você pode estar com margens altíssimas de distribuição. Eu garanto que essa diferença não vem da Petrobras. A diferença da Petrobras até existe, mas é uma diferença do Rio para São Paulo, para Minas, é diferença residual, a diferença é pequena. Então, a grande questão aqui está no ICMS, o PIS/COFINS é uniforme, é um tributo federal que é uniforme, então não é daí também. Então, é ICMS, distribuição e revenda. No Brasil, nós temos um problema seríssimo. Vou dar só um dado aqui para vocês, no botijão de 70. A Petrobras, então, hoje está com R$ 21,69 recebendo. A distribuição e revenda é R$ 33,21. É muito mais que a Petrobras que traz o gás ou que refina o gás. Então, é altíssimo. O ICMS, 10,84 na média, e PIS/COFINS, 2,18. Então, se a gente for... O problema seríssimo está na distribuição e revenda. Quando veio a notícia de que ia faltar gás, as revendedoras e as distribuidoras, elas seguraram. Aí começou a ter todo mundo correr atrás, começaram a cobrar um preço muito acima. Isso aí não tem a ver com a Petrobras. Isso aí tem a ver com um movimento especulativo na distribuição e na revenda, que segurou o produto. Paulão, deixa eu só aproveitar, você falou da distribuição, e Castilho, aliás, a Maria de Fátima está dizendo o seguinte, ela está dizendo que é bom assistir sobre as coisas que não sabemos, que aqui tem todo tipo de preço, e saber que em casa o meu botijão é líquido. Ela está dizendo que não sabia também que o gás dela é líquido, né? Eu também não sabia, Maria de Fátima. Para mim é uma novidade isso aí. Mas, Castilho... Oi, pode falar. Como entrou na questão aí da redução de preços, né? Eu tenho uns números aqui que apontam o primeiro trimestre praticamente acumulado, com a queda do valor do petróleo, né, na questão internacional. A gasolina ela caiu 43% na refinaria. Só que na bomba foi 1,58%. Por que isso? O diesel, no primeiro trimestre aqui. Isso é a gasolina, tá? O diesel, ele caiu 30% na refinaria. Só que o reflexo nas bombas foi 5,1%. O gás de cozinha havia caído, né? Foi nas vésperas da pandemia, tá? Havia caído 12,5% na refinaria, no sistema Petrobras, só que para o consumidor, 0,44%. Então, isso reforça, né, os comentários do Paulo sobre
que às vezes o preço, né, se mantém alto também na ponta para o consumidor, mesmo com as reduções aplicadas dentro do sistema Petrobras. Aí é um movimento de especulação mesmo, né, dentro da linha de distribuição. E como é que corrige isso aqui? O que pode ser feito? Pois é, a Petrobras, ela avançou no caminho inverso, né, o atual governo. O que ele fez? Nós sempre nos orgulhamos em falar que a Petrobras, ela era uma empresa integrada, do poço ao posto. Né, ela, desde a extração do petróleo até o refino, a distribuição, né, e chegar até o consumidor através dos postos de gasolina. Então, a empresa integrada, a Petrobras e o próprio governo tinha força para poder fazer com que a estatal regulasse os preços de mercado. Era só trabalhar com as margens mínimas de lucratividade, ou escolher aonde ter, né, uma margem definida, para poder forçar que na ponta do consumidor tivesse um preço mais adequado e o mercado todo teria que acompanhar aquele valor de referência praticamente definido pela Petrobras. Cada um tendo a sua liberdade de preços, porém a Petrobras teria uma influência muito forte, né, na definição de preços de mercado. Semelhante com o que os bancos fazem. Se o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica fazer empréstimo com taxas de 2%, o mercado dos concorrentes vão ter que trabalhar também com taxas mais baixas. Pode não acompanhar a mesma taxa que o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, mas vai ter que aproximar. Então a Petrobras tinha essa capacidade de interferir no preço até a ponta. Na hora que ela assume uma política de venda de ativos e se desfaz de uma BR distribuidora, por exemplo, né, ela já começa a perder essa capacidade de poder regular os preços no mercado. Então, a Petrobras... Explique aí o que é essa a BR distribuidora para todo mundo compreender. Né? Então, as refinarias, né, elas produzem, né, você tem ali a gasolina, só que ela não está misturada ainda com os teores ali de álcool, né, que tem que ir numa mistura. Então, você tem na cadeia, dali para frente da refinaria, etapas de mistura e balanceamento do combustível para chegar no patamar de consumo. Então, você tem desde a empresa que faz a distribuição até o posto mesmo que entrega para o consumidor um produto já balanceado e já nas especificações definidas, né, para os veículos que estão sendo fabricados. Na hora que eu me desfaço das empresas que estão entre a refinaria e o ponto de consumo, eu perco força na montagem e estabelecimento de preço. Né? Então, o que a Petrobras fez nesse último momento, ela foi abrir mão, abdicar da sua capacidade de ser uma ferramenta de governo para ajudar a regular preços no mercado consumidor. Então, ela enfraqueceu. Por isso que nessa crise do petróleo, né, internacional, a Petrobras ela foi, do ramo das empresas do petróleo, uma das que mais se desvalorizou. As empresas que permaneceram ainda com uma capacidade de valorização de mercado são as empresas que estão integradas. Elas se mantiveram. O mundo inteiro, as estatais estão se mantendo como empresas integradas. E o Brasil, né, seguiu o caminho inverso dele se enfraquecer e ele se encolher, se reduzir, praticamente para querer vender só commodity, só óleo cru. Né? Então, nesse momento de crise, estamos aprendendo novamente que precisamos garantir a nossa soberania, precisamos garantir a nossa autossuficiência nos produtos, e a Petrobras, comprovadamente, aquilo que era o nosso discurso antes do sindicato, dizendo que ela estava equivocada em perder a sua capacidade de interferir no mercado, agora se mostra o quanto era importante ela estar integrada. Então, a Petrobras, ela deveria, já nesse momento o governo deveria, o governo federal, nesse momento de queda dos valores das ações das empresas, ela deveria reencampar, por exemplo, a BR Distribuidora, fazer a recompra das ações, né? Ela deveria reforçar o seu papel de Estado dentro do sistema Petrobras como um todo. Compra de ações de todas as empresas do segmento, né? BR Distribuidora, a Transpetro, né? Toda a cadeia, elas voltar a ter um controle acionário majoritário para poder regular os preços no mercado. Isso que o Castilho está dizendo, pessoal,
é importantíssimo, para a gente entender a importância do Estado, através da Petrobras, uma das maiores empresas nacionais, continuar sendo pública de ponta a ponta, porque é algo estratégico. Você não consegue comprar gás em qual você vai numa papelaria comprar uma caneta. Você não consegue comprar gasolina da mesma maneira que você vai na padaria comprar o pão. Você pode escolher a padaria. O combustível que chega até a sua casa, ou o botijão, ou mesmo a gasolina, é verdade que tem algumas empresas distribuidoras na ponta, marcas de posto de gasolina, mas você não tem essa opção e diversidade. Vem do mesmo lugar. É algo estratégico que afeta a vida individual de qualquer pessoa, se ter acesso ou não, ter condições de comprar ou não, e da coletividade da nossa economia como um todo. Ela pode afetar a nossa economia para melhor ou para pior, a depender da política traçada, da política de Estado. E o que nós temos hoje, infelizmente, é uma política de entrega. É o interesse nacional submetido ao interesse econômico, financeiro, ao interesse internacional, e que fragiliza a situação do povo brasileiro, em especial do povo mais humilde. Queria aqui, aliás, o Alex Caetano, indignado, que é de Guarulhos, trabalhador da FURP, batalhador pela FURP, continuar sendo pública. Serviço público garante a soberania nacional. É isso aí, Alex. Assim como os laboratórios públicos, também é estratégico ter, assim como as empresas também na área energética. E o Alex também está dizendo o seguinte, que a capacidade regulatória de mercado, que o Castilho está falando é que hoje, capacidade regulatória de mercado, a Petrobras perdeu internamente para o consumidor. Quero aqui agradecer também o Getúlio de Araújo, porque o preço da gasolina cai, mas o dólar está um absurdo. O dólar está em alta. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco também, Paulão, aproveitando esse gancho aqui do Getúlio. O preço da gasolina está um absurdo, em alta, porque na minha região, na semana passada, o etanol estava 2,98 e caiu para 1,98. O Serginho Gabelloni dizendo, a BR Distribuidora, perdemos a política de controle de preços. Quero aqui agradecer o Rodolfo Malta Bonachini, que está dizendo o seguinte, no Rio de Janeiro, pela informação que nos trouxe, as alíquotas de ICMS aplicadas são essas. Gasolina tipo C, 34%. Etanol hidratado, 32%. Óleo diesel, 12%. GNV, 13%. E em São Paulo, gasolina tipo C, 25%, uma diferença de 9% em relação ao Rio, o que ainda não justifica essa diferença tão grande que o Sérgio Gabelloni nos trouxe. Provavelmente é na distribuição e na revenda que nós estamos tendo esse aumento maior. Etanol hidratado, 12%, uma diferença de 20% em relação ao Rio de Janeiro, lá é 32%. Óleo diesel, 12%, mesma coisa. E o GNV, 12%, 1% a menos. Cumprimentar aqui também o Celso Vermelhinho, Sidney Teruel, nosso amigo, vereador, guerreiro da Alta Paulista. Obrigado, Sidney, pela presença, pela participação. O Gilson de Salta aqui também. Ô, Paulão, estava noticiando, ainda está, né, mais recentemente, que o barril do petróleo estava negativo o preço. Ou seja, quem estava comprando, na verdade, estaria tendo que pagar para poder comprar o barril. É uma coisa meio ilógica para quem está desse lado aqui e não conhece o mercado. Está pagando para ter um produto, né? Uma coisa meio... O Getúlio está colocando... Ele faz a seguinte pergunta. O dólar está alto, nós temos uma política internacional que a gente segue, mas, ao mesmo tempo, tem uma baixa no preço da gasolina. Traduz para nós aí o que está acontecendo. Primeiro eu vou explicar essa questão do preço negativo, né? O que é? Por que houve preço negativo? Porque é o seguinte, os Estados Unidos hoje, eles são os maiores produtores mundiais de petróleo. Então, se a Arábia Saudita, a OPEP, era muito importante no passado, era a maior produtora, a maior exportadora, hoje o maior produtor dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um mercado privado, com milhares de produtores de petróleo, de especuladores, de
comercializadores, e lá em tese, né, não teria intervenção do Estado. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os comercializadores compraram petróleo, e compraram muito. Então, eles compraram muito petróleo. Eles vão fazer o que com esse petróleo? Eles vão vender o direito que eles têm no contrato. Quando você compra, assim, eu tenho o direito de receber petróleo, e eu passo aquilo para frente, mas eu não posso receber comercializador, porque eu não vou processar, não vou usar, não tenho onde estocar. Nos Estados Unidos não tinha onde estocar. Então, ele era um especulador. Muito. Aí ele comprou. Muito bem. Comprou e passou a ter o direito de receber o petróleo. Só que aquele direito que ele tinha, ninguém estava interessado naquele direito. Ninguém queria comprar o direito dele de receber o petróleo. Ele não tinha o que fazer com o direito. Ele ficou com o mico na mão. Ele não podia receber o petróleo, porque o que ele ia fazer com o petróleo que ele recebeu? Ele não refina, ele não estoca, ele não faz nada. E ele não tinha. Então, ele tinha que ficar livre do contrato. Ele tinha que ficar livre do contrato. Porque ele não tinha o que fazer com aquele mico. Ele ficou com o mico na mão. Na verdade, ele comprou e não podia receber. Não tinha condições de receber. Porque no passado, o especulador, o comercializador, ele se chama contrato futuro. Então, tem um contrato futuro de maio. Chega no dia 21 de abril, é a data da liquidação do contrato. No passado, ele mesmo não tendo capacidade de estocagem, o que ele fazia? Pô, não, eu recebo esse petróleo porque eu vou ali e converso com uma empresa que estoca esse petróleo para mim, vou ali com alguém que tem um navio, recebe esse petróleo para mim, e eu cumpro o contrato, recebo, entrego esse petróleo lá para alguém estocar para mim. Mas chegou agora, no dia 21, ninguém tinha condição de receber o petróleo, porque os tanques estavam cheios, os navios mais. Pode chegar agora no mês de Paulão, posso dar um maio? exemplo aqui, se me permite? Paulão, posso me dar, simplificando muito? É mais ou menos quando está aquele dia de chuva, a pessoa vendendo lá a sombrinha, vendendo a capa, aí ela acha que vai chover no dia seguinte, compra um monte, e no dia tá sol, ela fala, o que eu faço com esse negócio para vender agora? Ou ela baixa o preço, ou ela guarda. Se ela não tiver onde guardar, ou ela vai ter que jogar fora, ou vai dar para alguém, ou vai pagar para alguém guardar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Só que ninguém tinha condição de guardar o guarda-chuva. Porque se ele tivesse condição de guardar o guarda-chuva em casa, ele leva o guarda-chuva para casa, entrega para alguém que guarda. Mas o problema agora é que não tinha como guardar o guarda-chuva, ninguém queria o guarda-chuva, não tinha onde colocar o guarda-chuva. Entendeu? Vai chegar uma carreta. Tem onde guardar. Tá vendo, galera? A gasolina, o pessoal pagando para o outro guardar a gasolina, e mesmo assim a gente tem que pagar um preço alto pelo litro da gasolina. E o Rodolfo, mais uma vez, obrigado pela participação. Ele está dando aqui uma dica. Ele está dizendo que porque mesmo o ICMS do Rio e de São Paulo não tem uma diferença tão grande da gasolina, que uma das justificativas, talvez, do preço real, ele fala o seguinte, que como o preço do etanol no Rio é bem alto, o ICMS, pode ser que aí aumente a gasolina para poder ter competitividade entre os dois, uma justificativa que ele fala. O problema também aí é que não é só os 9%, porque você fala assim, não, é 25 e 34, então é 9%. Na prática, não é só 9%, porque o ICMS, ele é 25% ou 34% de um preço final no Estado. Se o preço final lá no Rio, a base de cálculo, onde você aplica os 34, é maior. Então, não é só 9%.
em função do preço. Então, por exemplo, se a distribuição e a revenda tem uma margem maior no Rio, isso sobe o preço na bomba. Então, os 34 lá vão incidir sobre um preço maior do que no estado de São Paulo, entende? Porque o 34 e o 25 é sobre o preço de venda no estado. Então, entra no cálculo, a distribuição e a revenda também afeta o ICMS, entendeu? É sobre o preço na bomba. Deu para entender ou não? Deu para entender. Só viu, pessoal, o mundo vive uma crise de demanda, todo mundo consumindo menos, porém a produção ainda ocorrendo, não tem como, pelo que eu entendi também, estava lendo, não tem como cessar a produção dos campos de petróleo, né? Alguns campos não teria capacidade de retomada depois, teria um risco, enfim. E a demanda diminuiu. E quem comprou o petróleo para receber em tal lugar, em tal mês, tal dia, não tem hoje onde escoar esse produto que ele comprou, por isso que estariam as pessoas pagando, né, para poder armazenar esse produto em algum lugar. Mas na ponta, apesar que abaixou a gasolina no geral, porque a demanda também diminuiu, mesmo o dólar alto, porque está todo mundo consumindo menos. O que nós queremos saber é, depois da retomada, onde a produção vai retomar sua normalidade, onde o consumo vai gradualmente aumentando, retomando a sua normalidade, se esse preço ficaria ou não. Esse seria bom se ficasse, mas provavelmente, creio que não. Luiz Carlos, Luizinho dos Bancários, aqui conosco, dirigente do presidente do Sindicato Bancário Guarulhos. Obrigado, Luizinho. Bela live também você fez ontem. A Maria das Graças fala, se tivesse um governo sério, as famílias mais vulneráveis estariam recebendo gás de graça. Aliás, e o Roberto Claro, Bolsonaro, cadê o dinheiro do pré-sal? Castilho, teve uma greve recentemente dos petroleiros por conta de um acordo trabalhista não cumprido pela Petrobras e que ela queria também demitir trabalhadores de algumas unidades, como lá em Araucária, no Paraná. E durante essa greve, em alguns momentos, em alguns locais, os petroleiros forneceram petróleo, ou venderam mais barato, ou até de graça. Explique para nós isso, como é que funciona isso, como se deu essa construção, e dizer o seguinte, nós somos praticamente 9h30, e fazer também suas considerações finais para a gente ir encerrando aqui a nossa live, o nosso bate-papo de hoje. Perfeito. Bom, essa defesa da Petrobras estatal para garantir a soberania do país, ela não é um interesse da grande imprensa, não é um interesse da grande mídia, nem dos grandes investidores internacionais e nacionais. Então, a pauta dessa defesa da soberania do país, ela é blindada na mídia. Então, o que nós fizemos? Aproveitamos a nossa greve para também denunciar essa política de preços e furar o bloqueio da mídia. Então, nós fizemos uma campanha, né, foi subsidiado pelos sindicatos. Então, a diferença do valor, se era R$80, o sindicato arcou com 40, né, e a população pagava os outros 40. Então, essa foi uma forma de sensibilizar a população para o que seria o preço mais justo, né, a ser praticado através de uma Petrobras estatal, e mostrar que a nossa luta era para defender os direitos dos trabalhadores e para defender o povo brasileiro como um todo. E a Petrobras é essa grande ferramenta que, se estivesse na mão de um governo coerente, ela seria uma ferramenta muito mais, né, impactante para ajudar na qualidade de vida do povo brasileiro. Infelizmente, o governo que aí está é um governo entreguista, é um governo que faz o desmonte da soberania do nosso país, e quem acaba pagando a conta desse desmonte é a população, com preços altos na gasolina, diesel e gás de cozinha. Então, se um dia nós vamos ter novamente combustíveis em preços acessíveis, é só com a Petrobras estatal e um governo popular retomando o comando do nosso país, Alencar. Né? Então, eu finalizo aqui agradecendo, né, o convite para participar, né, dessa live. Dar um abraço aí para o Paulo, né, nosso especialista, e a você, Alencar.
e parabenizar pela iniciativa de fazer um debate qualificado nas redes sociais. Eu que agradeço, Castilho, a possibilidade de estar aqui conosco, esclarecendo essa questão do gás, o debate também sobre o petróleo. Você que é daqui, da vizinha Osasco, Isso. estamos na batalha, estamos aí junto com vocês nessa caminhada e tenho certeza que nós começaremos a mudar para novamente ter um governo popular pelos municípios, passaremos por Guarulhos, tantas outras cidades do país e com certeza também por Osasco. Uma última pergunta para o Paulão. Só um segundo aqui, deixa eu pegar aqui que a pessoa... Entraram mais perguntas. O Leandro está dizendo, o Guedes falou que o gás ia estar R$30, só se for no mundo da lua onde ele vive. O Guedes, até a marca Ipiranga está com vergonha do Guedes. Se ela pudesse falar, esquece o meu nome, porque o cara fez uma propaganda negativa para o posto Ipiranga, falando que lá estava a solução, e o Guedes não é solução de nada. Se eu fosse Ipiranga, pedia indenização de danos morais contra o Guedes, porque ele usou o nome da empresa e está ferrando a marca. Não dá nem vontade mais de ir no posto. O Ricardo Agostinho, nosso diretor do Instituto Federal aqui de Guarulhos, também aqui conosco. Obrigado, Ricardo. Teruel, esqueci de falar a cidade de Parapuã, nosso vereador. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, só um segundo. O Getúlio. E aí fazer essa pergunta para o Paulão e depois, se ele puder também fazer as considerações finais. Ele está dizendo que a gasolina sai de Paulínia para o Paraguai, Paulínia aqui em São Paulo também, no interior, aqui na região de Campinas, uma cidade que tem uma renda per capita muito forte, justamente devido ali a uma base da Petrobras, né? É processadora que fala, não, né? Como é que fala? Tem uma refinaria. Refinaria. Tem a Replan lá em Paulínia. Replan de Paulínia. Está dizendo que sai a R$2 para o Paraguai. Por que isso? Tem conhecimento. O Roberto Esposino, que foi bancário, hoje é auditor da Receita aqui no estado de São Paulo, está dizendo que foi funcionário do saudoso Banespa, que foi privatizado numa doação ao Santander. Essa é a blindagem da mídia. O valor da venda, 7 bilhões, com abatimento do imposto de renda do leilão em 5 anos. E dessa forma, o Santander abateu 6 bilhões do preço, abatendo o imposto de renda nos 5 anos pós-privatização. Foi uma doação de um banco lucrativo e que tinha um importante papel social. Muito bem, o Roberto, assim como todas as privatizações do Fernando Henrique, a Vale do Rio Doce e outras, do governo do estado de São Paulo à época. É uma pena, é lamentável o nosso patrimônio indo embora para outros interesses. Bom, ele está perguntando do gás, a Márcia também pergunta, aqui a Márcia está perguntando, Alves Apóstolo, por que a gasolina sai de Paulínia a R$2? O Brasil ainda faz a troca de combustíveis, o gás? E, no geral, Paulão, também fazer uma consideração final, além de responder isso, falar o que você quiser nesse encerramento nosso aí. A gasolina hoje deve estar saindo lá da Replan na faixa aí de R$1 o litro só, né? Já foi próximo de R$2 quando o petróleo estava lá em cima. Hoje deve estar saindo a R$1. Então, esse preço que sai da Petrobras não tem nada a ver com o preço da bomba. O preço da bomba vai ser por causa de PIS, COFINS, na gasolina tem CID, tem ICMS, tem transporte, distribuição, revenda, e aí vai dar lá os 3, 4. Não tem nada a ver. No Paraguai, se o Paraguai recebe essa gasolina, né, vão dizer que gasto com transporte, vai chegar no Paraguai a 1 e pouco. E aí vai depender do governo do Paraguai, quanto que ele vai tributar, como é que vai ser a margem lá do posto. Tem nada a ver com o mercado brasileiro, né? Então, são coisas... Então, agora, fazendo as considerações finais, né, eu quero me colocar aqui a favor da Petrobras, empresa 100% estatal. A Petrobras não é uma empresa 100% estatal, ela não é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, com ações na Bolsa de Valores do Brasil e na Bolsa de Nova York. Então, do capital social da Petrobras hoje, 48%, 49% é do Estado, entes federais. 51% da Petrobras é de acionistas privados. Então, a Petrobras não é uma empresa realmente pública, é uma empresa que atua no mercado, né? E aí eu entrei na Petrobras numa empresa que era monopolista. A monopolista, sim.
monopolista, apesar de ser uma sociedade de economia mista, não tinha nem ações na Bolsa de Nova York. Então, ainda dava para fazer uma... Então, qual que era a missão da Petrobras na década de 80? Entregar gasolina, diesel aos menores custos possíveis para a sociedade brasileira. E essa era a minha meta na Petrobras na década de 80. No governo do PT, infelizmente, não houve essa reversão. Então, eu esperava que o governo do PT estatizasse a Vale, né, que foi doada, não reestatizou a Vale, que o governo do PT recomprasse as ADRs na Bolsa de Nova York, a Petrobras voltasse a ser uma empresa, não digo 100% estatal, porque ainda ia ter acionista. O ideal era ser uma empresa 100% estatal. Mas, pelo menos, ficar uma empresa... Aí, sim, ela é monopolista, ela controla preço, ela regula preço. Agora, hoje ela está no mercado. E ela não tem responsabilidade de abastecer. Então, se a Petrobras não abastece o Brasil de GLP, com determinadas políticas, com base em custo, ninguém também vai produzir GLP no Brasil. Não vão ter ilusão, vão continuar dependendo. Então, o governo do PT, eu acho que perdeu uma grande oportunidade de fazer um grande debate no Brasil sobre o papel, retomar o papel da Petrobras de monopolista, estatal, recomprar as ações, né? Agora, com relação ao Guedes e esse governo atual, né, é importante dizer o seguinte, que a Petrobras não está sendo gerida como uma empresa privada. Ela não tem nada a ver com empresa privada. A Petrobras, se ela fosse gerida como uma empresa privada, ela jamais abriria mão da BR Distribuidora, jamais abriria mão dos gasodutos do Sudeste, dos gasodutos do Norte e Nordeste. Então, ela está sendo destruída. Então, essa política, esse presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, ele não tem emprego em nenhuma multinacional do mundo. Se você pegar o grande projeto da Exxon, por exemplo, hoje é lá na China, um projeto petroquímico. A Shell também tem um projeto petroquímico na Pensilvânia. Então, a palavra de ordem hoje no mundo é verticalização e diversificação. Nenhuma empresa faz no mundo o que o Roberto Castelo Branco faz com a Petrobras. Nenhuma empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui de estatal boa. É a Equinor, que é uma estatal norueguesa que atua hoje em geração de energia limpa. Tem parque eólico, está atuando no mercado fotovoltaico. Eu, na Petrobras, grupo que queria transformar a Petrobras numa empresa de energia. Então, esse presidente, ele não teria emprego em lugar nenhum. Agora, uma outra coisa também precisa ser dita assim. Eu que trabalhei muito ajudando os deputados, os senadores, né, na elaboração das leis, né? O problema do Brasil também não é só o Bolsonaro, Posto Ipiranga, não. Nós temos problemas seríssimos no Brasil. A destruição da Petrobras, ela está sendo destruída com a venda e a privatização, todas ilegais. A privatização da BR foi ilegal. Jamais poderia ter sido, jamais vendeu o controle do capital da BR, que foi vendida por um preço de ações em bolsa que não tem nada a ver com o controle da empresa. Vender os gasodutos do Sudeste, vender do Norte e Nordeste, tudo ilegalmente. Fernando Henrique, que foi um péssimo governo, privatizou a Vale. Mas a gente tem que reconhecer que a privatização da Vale, ela foi muito ruim, mas ela teve um trâmite, teve um leilão, teve uma licitação, teve uma avaliação, entende? Agora, no caso aqui, não tem licitação, não tem nenhum procedimento público, aberto, transparente. Aí você fala assim, mas o problema é do Roberto Castelo Branco, é do Bolsonaro. É deles, sim, porque eles é que estão fazendo isso. Mas o problema
é do Tribunal de Contas da União. Aliás, o STF autorizou. Porque todo o Ministério Público, está todo mundo agindo ilegalmente, destruindo a Petrobras ilegalmente. Então, no país onde você assiste uma destruição ilegal com apoio do Tribunal de Contas da União, com apoio do Supremo Tribunal Federal, aí realmente a gente perde as esperanças. O pessoal, só para entender, teve uma decisão, acho que o ano passado, 2018, não lembro agora exatamente o ano. O ano passado. O ano passado, o STF autoriza que empresas públicas sejam vendidas através do seu desmembramento sem sequer passar por autorização legislativa. E de maneira também, como ele fala, sem ter uma ampla concorrência, por preços lá embaixo, mas muito lá embaixo. Quase um presente, da mesma maneira que o Roberto Esposino disse aqui do Santander, do Banespa à época. Então, se houvesse pelo menos seriedade, até por parte do Judiciário, nos órgãos de controle, jamais isso seria feito dessa maneira. Então, nós estamos tendo dois prejuízos. Um, de abrir mão de um setor estratégico importante da empresa pública, e a outra também na forma como está sendo feito, que também gera prejuízo. Nossa bancada lá, a todo momento, condena isso, critica, tenta fazer o inverso, mas, infelizmente, com a autorização do Poder Judiciário, facilitou a vida do governo de plantão, que tem como meta, de fato, destruir o Estado brasileiro. Eu sempre lembro isso. Quando o presidente esteve a primeira vez nos Estados Unidos, ele foi taxativo. Primeiro, nós vamos desconstruir, para depois pensar em política pública, e é isso que está sendo feito. E, Paulão, mas aquilo que nós não fizemos nos nossos primeiros governos, como a gente aprendeu a lição, a gente faz no próximo. Por isso que a gente tem que retomar. Assim vai ser também na democratização da mídia, assim vai ser na escolha de um judiciário, de fato, que respeite o próprio poder judiciário e haja como tal, em tantas outras questões. O Roberto dizendo aqui, taxar a distribuição de lucros e dividendos, também, porque o Alexandre Bonfim nos disse, taxar as grandes fortunas nesse país para voltarmos a crescer. E o Alexandre Bonfim e o Roberto diz, taxar a distribuição de lucros e dividendos também é uma vergonha. O Brasil é um dos pouquíssimos países que não taxa dividendos e lucros, enquanto o trabalhador tem o seu salário tributado, quem recebe o lucro, a sua cota, a parte de um lucro de uma empresa, paga zero. É um absurdo, temos que inverter essa lógica. Quem tem mais tem que contribuir com mais. E tributar também o patrimônio de forma progressiva, sobretudo heranças e doações. Sugestão aqui do Roberto. Roberto, estamos nessa toada, defendendo isso. É necessário, é importante como justiça social. O Evandro Kiko. Eu queria até rapidamente entrar nesse debate do Kiko aqui, do Evandro Araújo. A Boeing desistiu da compra da divisão comercial da Embraer. Olha só, pessoal. Quando eu era garoto, jovem, era Brasília, era Gol, era Voyage, quem tinha o Escort tinha um carrão, eu tinha um Fusquinha, né, um 1300. São carros, todos eles, de marcas estrangeiras. Depois entraram os coreanos, japoneses, entraram um monte de marca, francês no país. Eles têm orgulho das marcas dos seus carros que os outros países consomem. O Brasil, infelizmente, tentou fazer carro, não deu certo, só que a gente faz avião. Aqui do lado, em São José, faz avião, a Embraer. O governo Temer era a terceira empresa mundial, segunda, né? Terceira ou segunda? Agora no voo regional só tem ela e a Bombardier nesses aviões de voo. É isso, era a segunda. E aí, o governo autoriza vender para a terceira, para a Boeing. E agora, eles ainda bem nesse sentido, que eles desistiram da compra. Nós íamos entregar uma marca nossa, uma empresa nossa, conhecimento nosso, tecnologia nossa, para os Estados Unidos, afetando
o nosso conhecimento local, a nossa empresa, enfim, toda uma história de muito tempo. Então, é lamentável essa entrega absurda, traiçoeira do patrimônio público, patrimônio que não é do governo, não é do presidente, é de cada brasileiro, de cada brasileira, é riqueza nossa que tem que ser usada para o nosso interesse, em setores estratégicos, em setores importantes, para que o Brasil volte a crescer. Mas, gente, já estamos aí 9h44, 1h15 de bate-papo aqui. Agradecer muito, Castilho, o Paulão. Obrigado pela aula que nos deram aqui. Debate bom, importante, quente. Interessa ao setor econômico, ao setor político, ao setor social, enfim, várias vertentes, e demonstrando da importância de defendermos o Brasil grande, o Brasil forte, o Brasil soberano, o Brasil rico que nós temos hoje e o interesse nacional acima de tudo. Forte abraço, obrigado, abraço a todo mundo que nos acompanhou no debate de hoje, pessoal. Forte abraço. Um abração aí, viu? Abraço, vamos que vamos. Forte abraço. 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 Abraço.